Excelente noite a você, nossos ouvintes. Que noite maravilhosa! E hoje nós estamos aqui com um convidado sensacional, um cara que eu particularmente admiro muito e tenho certeza que você aí de casa, assim que ouvir, assim que conhecer um pouquinho desse cara, você também vai criar uma grande admiração. Eu vou falar com Milton Yamada, mas antes eu quero fazer uma pequena apresentação de quem é o Milton Yamada. Milton é um cara cristão, esposo da Érica, um abraço pra Érica, pai do Pedro. Pedrão, um abraço pra você. Pedrão não, Pedrinho, né? O Milton é um empresário apaixonado por pessoas e transformação na vida delas. Isso fica muito, muito nítido quando você conhece o negócio do Milton. Ele é mentor de cultura organizacional e gestão de pessoas, head trainer, palestrante e CEO da maravilhosa Pastelaria Yamada. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Ô, show de bola, Fer. Nossa, que bacana. Quanto entusiasmo na sua fala, velho. Irmão, é que você inspira isso, entendeu? Gratidão. Então, não pode ser diferente, cara. Não podia ser diferente. E, Milton, primeiro de tudo, meu irmão, me conta uma coisa. Você é um baita empreendedor. Um cara que eu admiro demais, tá? Como empresário, como pessoa, como pai, como esposo. Mas eu quero saber o seguinte. Lá atrás, eu conheço o Milton hoje. Só que eu quero conhecer o Milton um pouquinho lá para trás. Como é que foi, meu irmão? Sua infância, quando que você começou a trabalhar? Como é que você começou a construir esse cara tão que você é? Vamos lá. Excelente noite, pessoal. Uma honra estar aqui. O convite do Fer. Com certeza, desde o primeiro convite já estava certo, só precisava alinhar a agenda. E deu trabalho essa agenda. Deu trabalho essa agenda aí, viu? Mais uma vez, gratidão, Fer, pelo convite, né? Estamos um juntos. grande beijo para Lu, um grande beijo para Arthur, Érica, minha esposa, um grande beijo, te amo. Pedrinho, lindão, papai te ama. Fer, na verdade, assim, meus pais sempre trabalhavam na feira, na época era banca de fruta. E a história que eles contam é que desde os 7 anos de idade eu trabalhava na banca. Eu vendia, eu pesava as frutas, atendia o cliente. E eu, conversando com primos, eu falo para eles que eu sou empreendedor, eu sou empresário desde criança. Por quê? Porque meu pai, ele nunca trabalhou para outras pessoas. Então eu tenho essa cultura dentro de casa, né? Que você pega... E se você quer fazer o negócio dar certo, dê o seu passo. Faça por você. Não espere dos outros. Esse eu acredito que para mim é o início, né? Que meu pai e minha mãe sempre demonstrou para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Que se você quer ter sucesso na vida, se você quer fazer algo grandioso, faça você mesmo. Dê o próximo passo. É o poder do movimento, né, Milton? Isso aí. Cara, você tá falando, quando você falou aqui de pesar, é aquela época que as balanças eram... Balança mecânica. Mecânica, que era... Caraca, e você com 7 anos, ali já plantando, ali com seus pais. Então você teve assim, você vem de uma família de empreendedores, que na época não chamava empreendedor. Comerciantes, né? Comerciante, trabalhar por conta. Por conta. Era esse o termo utilizado. Mas na realidade, né, hoje, como nós conhecemos e entendemos sobre tipos de comportamento, faz parte de um comportamento empreendedor total. É muito legal isso, né, Milton? Porque você também me vejo muito nesse lance, né, cara? Quando eu comecei a empreender, eu não tinha ideia do que era empreender. Para mim era trabalhar por conta, porque as referências que eu tinha era a galera que trabalhava por conta, era o comerciante. E o cliente não era cliente, era freguês. Freguês, eram os fregueses. E é bacana que você falou da balança. Meu pai me ensinou tabuada no cantinho da parede ali, ó. E ele falava a multiplicação, a gente tinha que acertar. E meu irmão não acertava, é um tabef, para ficar esperto. Demorasse muito, paulada. Era educação tradicional. Era educação tradicional. Eu falo para as pessoas assim, eu hoje, né, eu acredito que eu nunca tive esse problema, né? E eu acredito muito que a educação que eles me deram foi sensacional. Porque
criou o cara que eu sou hoje. Então, assim, a multiplicação na balança era assim, bateu e fez a conta. E era coisa rápida. Sempre foi. Bem bacana. Eu conto pro pessoal, pro nosso time lá. Eu falo, vou fazer as tabuadas para vocês. Vou na educação do meu pai. Aí o povo corre tudo. E é verdade, gente, que você falou, é real, tinha que ser muito rápido, porque feira é muito dinâmica. Né? Isso eu acredito que te deu uma bagagem muito grande, né, Milton? Hoje são coisas que a gente vive no passado, que nós não temos ideia do quanto elas estão presentes atualmente, né? De rapidez, de sagacidade, de velocidade ali. E, Milton, me conta um pouco hoje sobre o seu negócio. Hoje você trabalha, você é CEO da Pastelaria Amada, mas como que começou a surgir o lance de montar a pastelaria? Você teve uma época, só que antes eu queria que você falasse um pouco da época do Japão. Você passou uma época lá no Japão. Como é que foi essa experiência? O porquê que você foi para lá? Me conta um pouco sobre isso. Vamos lá. Na verdade, eu fui pro Japão a primeira vez em 2000. Meu irmão tava lá, ele falou, vem para cá, tal. Fui para lá, fiquei uns 7 meses, voltei. Uma experiência bacana, só que não aprendi, acredito que não aprendi muita coisa. Depois, em 2000, eu comecei a trabalhar com meu tio, que ele é o fundador da Yamada. Ele é o cara que deu início, o propulsor da marca. Show. Que na época não era a Pastelaria Yamada. Na época era uma banca de pastel na feira. Show. Vocês estavam mantendo ali a pegada de feira. Isso. Quando nós começamos, eu e a Érica, nós começamos em 2012, em Paulínia, com a banca de feira, com a banca do meu pai. O bacana é que nessa trajetória, de 2000 até o final de 2007, eu trabalhei com meu tio. Eu falo para as pessoas que eu era como se fosse um gerente. Então, eu ia para a feira, voltava, lavava as coisas, carregava a perua, fazia pastel. Né? Eu me gabo por isso. Uau. E aí, depois de eu queria comprar um ponto de venda dele, um ponto de feira, que ele não tinha interesse em querer trabalhar. Às vezes eu chegava, era um ponto de quinta, lá em Barão de Geraldo. Eu chegava na feira, chegava na casa dele, que as coisas dele ficavam na casa dele, e aí ele olhava pro tempo e falava, ô Milton, acho que vai chover. Não vai não. Primeira vez, beleza. Segunda vez, beleza. Na terceira, eu falei, por que não vai não? Você já começou a ver uma oportunidade ali. Vende pouco pastel, não sei o quê, tal. E beleza. No começo eu até aceitei, mas depois eu comecei a não aceitar. Falei, não, vamos trabalhar. Porque eu acredito muito hoje, e baseado em tudo que a gente vem vivendo, se nós não tivermos disciplina, o sucesso não vai chegar na gente. Tem que ter disciplina e constância. E nessa época, meu tio, nós vendíamos, sei lá, uns 100 pastéis. É pouco, bem pouco mesmo. E aí eu peguei para ele e falei assim, o que você acha de vender esse ponto para mim? E aí ele, minha tia, vou pensar, vou conversar. Conversaram os dois. Aí ele falou, Milton, se eu vender para você, que é uma coisa que eu falo em alguns, quando sou convidado para conversar sobre isso, que lá atrás ele falava assim, quando eu for vender a feira, como que eu vou vender sem um ponto de quinta? Então, lá atrás, meu tio sempre foi empreendedor também, lá atrás ele estava pensando lá na frente em desfazer do negócio, vamos falar assim. Não é vergonha nada, né? Eu falo que é a mentalidade do passado. E aí, o que é legal? Ele falou isso e eu me revoltei. Eu falei assim, pô, né? Ele não quer me ver crescendo. Né? Lógico que também não tinha a grana para pagar, né? Talvez ele falou não por causa disso. Ele falou, putz, mas eu vou ter que pagar meu próprio ponto, né? E aí ele pegou e falou assim, a gente não vai vender por conta disso, tal. Naquele momento, eu acredito que foi um balde de água fria para aquele meu momento. Ao mesmo tempo, né? Eu acredito que Deus faz as coisas certas nos momentos certos. Porque naquele momento eu era meio molecão, já namorava a Érica, nós já estávamos morando junto, né? E naquele momento eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Talvez se o meu tio tivesse falado para mim sim, hoje a gente não estaria nem sentado nessa mesa, com certeza. Por quê? Porque eu ia me acomodar e eu acredito que eu ia ficar na minha zoninha de conforto, aceitando o que a vida tinha me dado ali, que tá tudo certo. Nessa parte, foi aí que eu falo que eu me revoltei pela situação, e os nãos que a gente toma na nossa vida é sensacional. Eu falo que
o crescimento do ser humano, ele é mais os nãos que ele toma do que os sims. Então, aquele não, aquele puxão de orelha, de falar para mim, Milton, dá o próximo passo. Aí eu sentei na época com a Érica, falei assim, putz, né, não quero mais trabalhar lá, fiquei meio revoltado. E a gente pegou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos para o Japão. Nessa época, os primos nossos estavam lá. Essa foi a segunda vez? Essa foi a segunda vez, mas foi a vez que eu fui com a Érica já. Show. A Érica também é descendente de japoneses. E nós fomos para o Japão, porque os primos, um abraço, Márcio, Vanessa, Welby e Cris, um grande beijo para vocês. Eles estão lá ainda? Não, eles estão aqui, eles vendem pastel também. Uau! A gente brinca aqui, não estudou, vai vender pastel. E aí eles estavam lá, eles nos receberam, a gente ficou morando na casa, né, deles por um tempo, depois a gente foi para o nosso próprio apartamento. E pessoas que, né, a gente tem que honrar, porque são pessoas que abriram a porta para a gente no momento que talvez a gente estava meio perdido. Quando a gente foi para o Japão, nessa época, foi a época do 2008, a gente saiu daqui no final de 2007, chegamos lá, e 2008 deu a crise nos Estados Unidos, lá, imobiliária. E nós trabalhávamos 12, 14 horas, começamos a trabalhar 6 horas. Mais um baque. O que é legal? Daquele momento, a gente, sei lá, gastava, vou chutar aqui um número, 100 mil ienes para sobreviver. Porque ganhava pouco. O legal é que, realmente, Deus vem fazendo as coisas certinhas, no momento certo, porque quando Ele corta aquelas horas que a gente trabalhava para a gente poder aprender a poupar, na hora que dá o arranque do mercado, que a gente começa a trabalhar 12 horas, nós continuávamos vivendo com aquele pouco, só que a entrada no caixa, né, de salário era gigante. Então a gente começou a guardar dinheiro aí. E a experiência do Japão é sensacional. A experiência do Japão vamos ver, esse ano aqui a gente está fazendo uma programação que minha família a gente vai para lá, né? Uau. Minha mãe e meu pai nunca foi. Meu tio odeia o Japão. Meu tio morou no Japão também, ele odeia o Japão. E assim, a gente está querendo ir para buscar, fazer um benchmark, buscar novos ares. Tem um monte de coisa, né? A gente fala de empreendedorismo, empreendedor, empresário, um monte de coisa na cabeça aqui que eu tenho certeza que vai ter novos negócios aí para 2025 para frente aí da Yamada, porque a gente não pode parar. A gente tem que dar continuidade, sempre avançando. E aí, quando a gente foi para o Japão, trabalhava em empresa de placa de flexível, né? De celular, de videogame, de computador. A gente nem sabia o que eu fazia, né? Mas era uma plaquinha lá, uma parte da placa. E anos maravilhosos, né? Cultura, sensacional. Eu falo para as pessoas que um pouco, né? Lógico que eu acredito que esse tempo de mesa com você, esse aprendizado que a gente está tendo agora também, o que acontece? Todo dia a gente colhe um pouquinho de sabedoria das pessoas. Quando a gente foi para o Japão, a gente ganhou essa sabedoria de alguns detalhes. Por exemplo, que a gente usa na empresa, atendimento. E eu brinco com as pessoas e falo assim, no Japão, o japonês ele é meio frio, meio seco. Então, você entrava dentro das lojas do Japão, de repente a pessoa estava sentada, estava no caixa, estava olhando para você, ela irashaimasen. Seja bem-vindo. Mas a pessoa estava agachada atrás da gôndola lá e tocava o sininho. Pi, 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 pi. Aí a pessoa sentada lá, arrumando as gôndolas, ela gritava lá, irashaimasen, sem nenhum sentimento, automatizado. E aquilo lá me chamava atenção. Falei, legal. Ao mesmo tempo, na época que eu fui a primeira vez, o posto de gasolina, os frentistas, eles ajoelhavam para o motorista para ficar no mesmo nível do motorista. Hoje é muito mais self-service no Japão, de posto. Caraca, mas é uma coisa que eu queria louco para fazer isso daí aqui. E a gente acabou usando a Yamada para poder prosperar nessa idealização. Que demais, cara. Então, foi uma baita experiência, né? Sensacional. Milton? E, assim, dessa segunda vez, pelo fato talvez você ter ido com a Érica, acho que você não sentiu tanto o baque da falta. Porque quando tá longe, eu imagino que seja uma
o coração aperta, Sim, né, cara? e na primeira vez que eu fui não tinha vídeo, chamar de vídeo. Era ligação? Era ligação no orelhão. Que ficava uma fortuna. Uma fortuna. E hoje não, hoje na verdade a gente liga por vídeo, então você consegue matar um pouquinho mais a saudade. E assim, é importante também até essa distância, porque eu sempre fui muito ligado à família, né? Show. Meus pais, meus irmãos. E quando a gente faz essa distância, a gente acaba meio que cortando o cordão umbilical, na marra. Eu falo para as pessoas assim, que se elas querem dar um passo, saem da zona de conforto. E toda vez que a gente faz reunião, eu estava respondendo até as caixinhas do pessoal aqui, mas reunião, eu falo um pouquinho dessa experiência. A gente foi para o Japão, eu tinha o convívio com a família japonesa dos meus avós, mas não sei falar, não sei escrever, não sei ler. Então eu era pior assim, eu estava mais perdido que um analfabeto. O analfabeto ainda fala meio que errado, mas consegue se comunicar aqui no Brasil. Lá a gente não comunicava com nada. E a gente foi aprendendo na marra. Na marra. Sensacional. Você trouxe pontos aqui muito importantes, que inclusive tem muito a ver com o meu livro, que chama Sucesso Através dos Erros, que inclusive eu tenho que te entregar o seu, né, meu irmão? Tô esperando ele. Te entregar o seu com dedicatória, com uma dedicatória especial. E quando você fala que... Quando você tentou a primeira vez... Então, ó, olha isso, empreendedor. Presta atenção. Quando você tentou a primeira vez comprar a banca do seu tio e ele não a vendeu, putz, pelas suas palavras, foi a melhor coisa. Foi um erro, que na verdade você não esperava, você esperava que ele te vendesse, mas foi um erro que na verdade foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque se ele tivesse vendido, como você bem falou, você poderia ter entrado numa zona de conforto, você poderia ter falado, puta, é o que a vida tem para mim, não contrastar, não passar da ponte para lá. Porque depois que a gente passa da ponte para lá, a gente contrasta. E eu acho que o contraste é um dos pontos mais importantes para a gente poder realmente crescer. Né? Quando você tem quando você quebra a visão dali do mundo onde você está inserido, que você começa a ver que existem outras possibilidades, poxa, a coisa fica muito mais atrativa e aquela chama no coração do empreendedor começa a queimar. Você percebe muito isso na sua vida como empresário, das coisas, por exemplo, não darem certo num primeiro momento, e aí passa ali um tempo e você fala... Caraca, ainda bem que não deu certo. Porque se tivesse dado certo lá, teria me prejudicado aqui hoje. Tem algum momento assim específico, Nilton, que você gostaria de compartilhar com a gente, de que dar errado foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Eu gosto de falar para as pessoas, para o nosso time mesmo, né? Que nem sempre Deus vai fazer as coisas da forma que nós queremos. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, da forma que ele quer. E muitas coisas, né? Recentemente, no meio do ano passado, a gente acabou se desligando de alguns colaboradores, né? Líderes, caras fora da curva, nego top. Estavam ali com vocês ali já há um tempão. Com a gente e, assim, mudou todo o sistema da empresa. E foi legal, porque nós conseguimos promover novas pessoas. Então, assim, nem sempre o lado ruim, a informação, quando ela chega ruim, a gente precisa entender a parte boa daquela informação ruim. Sensacional. E nós vamos falar disso mais profundamente no segundo bloco. Por quê? Porque agora está chegando ao fim do nosso primeiro bloco, mas não se preocupe, que já já nós retornamos. E agora é hora de chamar quem? De chamar os nossos patrões, os nossos patrocinadores. E eu quero falar aqui hoje de um patrocinador especial, chamado Roma Noivos, locação de trajes masculino. Roma Noivos está aqui em Campinas, na rua José Paulínio, número 528 ou 602, aqui no centro. Então você que tem uma festa para poder ir, ou um casamento, ou você que está casando, opa, que maravilha, hein? Roma Noivos é o lugar para você encontrar os melhores trajes masculinos. Elegância e sofisticação tem nome, é Roma Noivos. Retornamos com o nosso bate-papo incrível com Milton Yamada. E agora nós vamos dar continuidade aqui falando de algo muito importante, que é os erros, que é aquelas coisas que num primeiro momento não dá certo, e aí a gente fala, oh meu Deus, e agora tudo deu errado, nossa, como eu sou azarado, olha só, as coisas nunca dão certo pra mim. Aí passa um tempinho depois, você olha pra trás e fala assim, graças a Deus que aquela época não deu certo.
Inclusive, eu sempre gosto de contar uma história, Milton, muito bacana, inclusive essa está no meu livro. Era uma vez, o cara estava indo para casa num dia tranquilo, só que ele sempre ia pela Estrada Sul. Nesse dia a Estrada Sul estava bloqueada, ele teve que ir pela Estrada Norte. Quando ele pegou a Estrada Norte, ele teria que andar um pouco mais para chegar na sua residência. Só que no meio do caminho começou a chover muito forte e, infelizmente, o pneu dele furou. Trocar pneu em um dia comum já não é aquelas coisas confortáveis. Num dia de chuva, fica pior ainda. E ele foi descer para poder trocar o pneu. Quando ele desceu para trocar o pneu, ele viu outro problema. O carro dele estava faltando uma chave para ele poder tirar a roda. A hora que ele olhou aquilo, Milton, ele ficou desesperado, mas não passa de mágica. A hora que ele olhou para cima, ele viu uma luz. Sabe aquelas luzes pequenininha, no meio do mato, assim? Ele falou, pô, ali é uma residência, eu vou bater naquela residência e vou pedir ajuda, porque eu quero ir embora, eu não aguento mais ficar aqui. E correu lá, e a hora que ele bateu, uma moça muito formosa abriu a porta para ele, o recebeu, o ajudou, entregou a chave para ele, e ele pegou, conseguiu arrumar tudo, foi embora, até aquele dia como um dia que, tipo assim, aquele dia que nada deu certo. Tudo para ele havia dado errado. Não foi um dia legal no trabalho, não foi um dia legal no retorno do trabalho, o pneu dele furou, tomou chuva, se molhou, teve que ir na casa de um desconhecido. Passando um período, depois de uns 3 anos, ele contou isso para a gente no casamento dele. Só que o casamento dele estava acontecendo com quem? Exatamente com aquela moça que havia aberto a porta para ele. Então, nem sempre tudo que dá errado, meu amigo, é para te prejudicar ou para te derrubar. Não haveria motivos para que nós estivéssemos vivos, respirando nessa terra, se o mal vencesse, se o erro não fosse apenas um funcionário do bem. Porque em um universo criado por um Deus majestoso, todo bondoso, todo amor, o que poderia existir que fosse contra todos os princípios do Criador? Então nunca se esqueça, o erro, a falha são somente para te edificar. Só vai depender da sua percepção. Com a percepção certa você avança, com a percepção errada você fica estagnado no mesmo lugar. Milton, me conte mais, meu irmão, sobre erros. Você estava no primeiro bloco, você estava finalizando ali sobre algo que de trocar a equipe, que num primeiro momento, quando você troca a liderança, é algo muito ruim, porque, poxa, a liderança já está acostumada, você já está num ritmo de empresa, e aí você sentir essa necessidade de fazer essa troca. Além da necessidade, foi uma coragem muito grande. Então, primeiro, parabéns pela coragem, porque saber que nós precisamos é uma coisa, ter a coragem e fazer é totalmente outra. E você, como um grande empreendedor, teve a coragem. Mas me conta como foi esse processo de, no início, começar a falar, putz, deu errado aqui, ferrou aqui, mas depois, eu quero saber essa história, meu amigo. Quero saber os detalhes. Conte-me os detalhes. Então, na verdade, assim, o ser humano, ele é muito acomodado, todos nós somos, né? Por mais que a gente busque uma disciplina, nós somos acomodados. Nós saímos de uma zona de conforto para uma zona de esforço. Só que quando a gente chega na zona de esforço, a gente acha um conforto lá naquela zona. E às vezes a gente para de crescer de novo. O bacana é que isso, né, num primeiro momento, né, no caso da Yamada, mexeu todo o sistema da empresa. Porque assim, né, como assim um sai, outro sai, outro sai, outro sai, como assim, né? O que está acontecendo, né? Como está a nossa gestão? O outro lado é que a gente começou a achar novas pérolas, tá? Algumas que já estavam em crescimento, receberam novas oportunidades dentro da empresa, né? Talvez eu fale um pouco mais para frente. E os novos abriram espaços. Os novos começaram a dar passos diferentes. E é tudo uma construção. É tudo um passo a passo. Ninguém tenha sucesso da noite para o dia. Sempre existe o trabalho, o esforço, dedicação. Nessa época, realmente, eu parei e pensei, falei, nossa, né, o que será que está acontecendo, né? Por quê? Será que é para mim parar? Né? Ao mesmo tempo que a gente sabe que Deus tem feito coisas gigantescas dentro da Yamada, para mim, pessoalmente, que me fazem querer crescer cada vez mais, querer mudar o mundo. Só que a gente não muda o mundo se a gente não mudar primeiro. Então, o primeiro passo meu sempre foi me mudar. Então, eu estou vendo que ali eu preciso me mudar.
para, respira, faz uma reflexão, né? Cada um na sua religião, ora, e aí busca um entendimento, busca uma sabedoria. E quando nós começamos a fazer essas mudanças, nossa, tava doido. Ao mesmo tempo que o que é legal? A gente sempre acha uma alternativa. Nunca é o ponto final. Muitas das vezes, a maioria das vezes é vírgula. Ponto final para mim é nós morrermos, encontrarmos Jesus, né? E esse talvez é um ponto final carnal. Lá na frente a gente acredita que a gente tem muito mais coisas ótimas para viver. Quando tem um problema dentro da empresa, o que é legal? A gente buscar solução. Se a gente não busca solução, a gente vai ficar reclamando. E se a gente reclama, a gente pensa, sente e a gente atrai o que a gente está pensando. E então, quando a gente reclama, a gente dobra a porção. Isso, reclamar, né? Dobra a porção de problema. Então, assim, todos os dias eu gosto de... convivo com algumas pessoas, né? Reunião, às vezes palestra. Eu falo para as pessoas assim, minha batiã é avó em japonês. Ela falava assim, eu lembro de uma fala dela dessa forma. Uma vez, acho que eu acordei, chutei a cama, sei lá o que aconteceu. Ela falou assim, agradeça. Eu falei assim, mas agradeça, tá doendo. Ela falou assim, agradeça porque existem muitas pessoas que gostariam de estar sentindo a dor que você está sentindo. Então, se você está sentindo essa dor, agradeça, porque se você não tivesse o pé, você não estaria sentindo essa dor. Uau! E assim, é uma coisa que esse ensinamento eu sempre levo para frente, né? Lógico, não sou perfeito, reclamo também. Depois que eu reclamo, como a gente acaba tendo um pouco mais de consciência com o passar da vida, né? Mais sabedoria, a gente reclama, acontece coisas ruins, a gente para, faz a reflexão, fala, opa, peraí, vamos mudar o pensamento. Para quê? Para que a gente atraia coisas positivas na nossa vida. Isso que sua Batian falou, Milton, eu acabei numa vez um vislumbre de reclamação também, tendo essa ideia. E na verdade não foi minha. Foi um amigo uma vez que chegou e... Pô, você quer? Meu carro bateu e não sei o quê. E eu, numa tentativa de confortá-lo, falei, cara, que bom, só bate carro quem tem carro. Podia ser pior. Você podia não ter carro. Aí ele... Só que assim, depois que eu fui perceber a complexidade e a profundidade do que eu havia dito, eu não percebi, foi muito espontâneo, né? E ele parou para refletir e eu parei para refletir junto. E às vezes o empreendedor, o empresário, né, no dia a dia da empresa, ele acaba reclamando, ele acaba murmurando, eu já vi muitas vezes, muitos profissionais, muitos empreendedores amaldiçoar os seus colaboradores. Pô, esse povo não faz nada direito, pô, a coisa não funciona sem eu estar aqui, pô, todo mundo... E assim, isso eu ficava, né, pô, cara, você não está entendendo, você está amaldiçoando a galera que está suando com você. Pode não estar tudo perfeito, pode não estar tudo como você gostaria que estivesse, mas, peraí, você tem uma empresa. Quanto tempo você não orou para ter essa empresa? Quanto tempo você não orou para abrir esse CNPJ? Né? Poxa, você mesmo, pô, como foi desafiador abrir o primeiro Yamada, né? Pô, o primeiro não havia dado certo, que era a banca do seu tio. Pô, você viu a revolta, a tristeza que você ficou, depois entendeu que aquilo foi mais positivo do que negativo, mas, cara, o quanto te custou chegar até onde você chegou, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte... não se esqueça, né, de agradecer pelas coisas, não se esqueça de agradecer hoje pelas coisas que você orava para ter ontem, né? Então ontem você orava para ter e hoje você tem, e às vezes o ter remove um pouco do brilho, né? Quando nós temos, a gente acaba deixando, entrando no costume. E aí o que a sua Batian falou é muito real. Quando você valoriza o que você tem, até uma batidinha no dedo, você pode falar, uau, isso é muito estoicismo também, né, cara? A galera estoica traz muito isso, a percepção, o valor que você vai dar, né, para aquilo que aconteceu. Como que você percebe aquilo que aconteceu? E você falou uma coisa que você também me conhece, sabe também que eu também venho empreendendo, me acompanhou numa das fases mais difíceis da minha vida, né, como empresário, como empreendedor. E isso aconteceu comigo também, logo depois de uma fase, de toda a minha galera, de toda a minha equipe ir embora, eu não entendi o que estava acontecendo, o cara vinha trabalhar comigo, não tinha uma cliente, passava um ano
Passava 6 meses, o cara tava faturando 17, 16 mil, pô, em um ano, pô, tava bom pra caramba, no meu ponto de vista. E daqui a pouco, pô, não sei, não tô feliz. E eu falava, meu Deus, mas o que você quer estar feliz com o quê? E eu pensando e não entendendo o que tá acontecendo, e aquela chuva, a percepção que eu tinha que eu tava no escuro, e tinha uns 3 caras, 5 caras muito fortes que me enxergavam. Então eu tomava pancada de tudo quanto é lado. Quando eu defendia um lado, eu tomava pancada do outro. Quando eu tinha outro, quando eu defendia o outro lado, eu tomava pancada do outro. Então eu passei essa fase muito desafiadora. E hoje eu percebo que essa fase também me trouxe muita coisa boa. Muita coisa boa. E uma das principais, não sei se você teve essa percepção, e uma coisa que me fez refletir muito foi a rejeição. Por quê? Todo mundo, quando você manda alguém embora, quando você tira alguém da empresa, a gente sempre toma um cuidado, né? Eu sei o quanto você cuida das pessoas. Então, para que você não frustre, não deixe a pessoa... Ele manda real, manda tudo certinho, mas você toma um cuidado. Quando um colaborador abandona o barco, você tem essa sensação de rejeição. Só que de todos os traumas, de todas as feridas emocionais, a rejeição é a maior. Porque ela ativa um ponto no cérebro que é a mesma coisa como se eu tivesse feito um corte, por exemplo, na mão. A dor é tão intensa quanto uma dor física. Então, ou seja, a rejeição é a maior. Nesse ponto, em algumas mentorias, em algumas consultorias, Milton, eu percebi que muito empreendedor parou. E você que está em casa, talvez se identifique com isso. Às vezes um funcionário que saiu, botou no pau, pô, mas eu fiz tudo por ele, eu ajudava, eu fazia. E aquela ingratidão, aquela sensação de rejeição é uma ferida tão grande. E o empresário, o empreendedor entra num buraco que ele não consegue sair, cara. Você sentiu de entrar nesse buraco e depois você conseguiu dar essa levantada? Como é que foi esse momento para você? Eu te falo isso porque assim, eu vivi muito isso, tá? Então essa pergunta aqui é muito pessoal. E fiquei por um bom tempo nesse buraco. Tipo, cara, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? E pancada de tudo quanto é lado, eu não entendendo nada. Até que depois eu entendi, dei uma nova roupagem, um novo significado. E aí também eu entendi que os erros do passado eram para ter um acerto no futuro. Mas me conta aí, você teve essa percepção? Como é que foi essa fase para você? Então, na verdade, para mim, eu venho em crescente, né? Acredito que eu venho em crescente. E vira e mexe, dá uma escorregadinha, né? Senta a bunda no chão, faz uma reflexão e dá o próximo passo. Retoma, né? Eu penso assim, na minha cabeça, eu não aprendi a ficar lamentando o problema. Não dá nem tempo, né? Tem problema, beleza, né? Agradeça o problema que você tem e dá o próximo passo. Você falou da ingratidão. Esses dias atrás eu recebi uma pessoa, um querido, líder querido aí, não é líder nosso, né? Líder de outra empresa, que ele perguntou. Ele falou assim para mim, ô Milton, como que a gente trabalha com a ingratidão das pessoas, né? Eu virei para ele e falei assim, não vou falar o nome dele, é o seguinte, a ingratidão, na verdade, ela nada mais é do que quando a gente cria uma expectativa no que a gente fez para aquelas pessoas. Sim. Se você não cria expectativa, você não sente ingratidão. Total. E existe, Milton, existe. Igual tem um monte de amigos, parentes, né, que falam assim, eu olho gordo, não sei o que e tal. Eu não acredito nessas coisas. Ao mesmo tempo que, lógico, a gente baqueia, né? Quando a gente faz alguma coisa, a pessoa, né, faz diferente, você fala, pô, né? Ao mesmo tempo que uma coisa que eu venho aprendendo muito na palavra é sobre isso, né? Que a gente tem que fazer de bom coração e não esperar nada em troca. Um dos nossos valores, né, da Yamada é ajude seu companheiro e não espere nada em troca. Não espere nenhum agradecimento, né? Baixe essa expectativa. Só que se esse agradecimento vier, show de bola. A gente está no lucro. Então, assim... com certeza, eu passo, né, recentemente, né, eu estava muito reflexivo, né, minha mente trabalhando meio correndo e eu não estava conseguindo me encontrar, né. E aí, de novo, né, uma coisa que eu busco muito é a sabedoria, né. Por que eu busco a sabedoria? E na palavra de Deus, eu venho buscando isso a todo momento. Então, todos os dias eu faço caminhada, vou escutando a Bíblia, paro um pouquinho, escuto a Bíblia, depois quando tem tempo dou uma lida. E assim, eu percebo que nada é por acaso. Tudo é pra gente
depois ter como passar isso para as pessoas, realmente transbordar. Porque, com certeza, os problemas que às vezes eu passo hoje, se eu deixo ele aberto, se eu trago para as pessoas não precisam mais passar por isso. Então, eu estou impactando uma vida de uma pessoa sem saber, às vezes. E, assim, para mim, a coisa mais importante realmente é o ser humano. Dinheiro, eu acredito que a gente ganha, a gente perde, ele é importante também. Mas o ser humano, ele é a parte principal de tudo. Sem o ser humano ali, sem o nosso amigo lá, a gente não estaria batendo um papo aqui. Exato. Né? Você não estaria conseguindo mexer ali, mexer aqui e tal, gravando. Então, assim, Ricardo, né? É isso aí, Ricardão, gratidão. Tamo junto. Porque se o Ricardo não estivesse lá, a gente estaria meio descontrolado. Então, assim, existe maquinário, mas existe sempre um ser humano. Alguém que vai apertar o botão, não importa. E para montar o maquinário tem que ser quem? Tem que ser o ser humano. Uma coisa que eu... Inclusive teve um programa de TV que eles me perguntaram isso, eu fui muito franco, assim, uma empresa sem pessoas, ela vira um galpão, ela vira um lugar vazio. Você falou de se apegar à palavra, né? E quando eu estava muito dentro dessa situação, claro que até hoje tem desafios e tem momentos bons e tem momentos desafiadores, um padrão, não existe esse lance de tipo, puta, mundo de Alice, esquece, né? Não existe isso no empreendedorismo. E se alguém contou isso para você, pura mentira, pura mentira. E sabe uma coisa que me ajudou muito a sair desse buraco? Foi a história de José, cara. Eu também me apeguei muito na palavra e a história de José fez para mim um significado muito grande, Milton, por um seguinte. Eu, num período, acreditei que, se isso está acontecendo comigo, é uma lei de causa e efeito. Algo ruim eu devo ter feito e não percebi, porque realmente eu não sei aonde foi que eu errei para poder estar vivendo isso. E depois, quando eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia e eu li a história de José, né, eu me perguntei, o que é que José havia feito anteriormente para merecer o que mereceu, para passar o que passou? E eu não encontrei nada, ele era o filho que guardava tudo, que pastoreava legal, até contava para os seus pais a traquinagem que os outros aprontavam e a irresponsabilidade que os irmãos cometiam. Só que, com todas as cacetadas que ele tomou, ser vendido foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque senão eles iam, né, a ideia era matá-lo. Né? Então, por ser vendido foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. A hora que ele foi vendido, administrou a casa de Potifar, fez todo, né, aí aconteceu ali o episódio da mulher, ele recuou, voltou para trás, foi preso, ele preso, o carcereiro botou burro na sombra, não precisava fazer mais nada, o cara estava produzindo, o cara estava fazendo, e daí, do dia seguinte, o cara vira governador do Egito. Então, na verdade, o que ele estava passando, isso fez muito sentido para mim, foi um momento de preparação. Como ele ia governar o Egito estando a quilômetros de distância? Como ele ia ter esse contato com o faraó se ele continuasse na casa de Jacó? Exato. Perfeito. E aí, quando eu pensei nisso, cara, quando eu entendi que tem coisas que acontecem na sua vida que é pra te preparar, não é pra te castigar, ou não é, tô pagando por algo que eu fiz, cara, pra mim totalmente, foi uma virada de chave, literalmente. E agora nós estamos chegando ao fim do nosso segundo bloco. Eu quero chamar mais um dos nossos patrões, que é o Salão de Beleza Estúdio Miller, o salão mais bem frequentado de Campinas e região. Estúdio Miller fica na Avenida Engenheiro Carlos Stibson, número 79, ao lado do Hotel Vitória. Você que está em casa pensando em ficar loira, ou puxar umas mechinhas para morena iluminada, ou está pensando em fazer um corte mais radical, ou somente um corte de movimento, Estúdio Miller é o lugar certo. Profissionais de altíssima qualidade, prontos para te atender e cuidar de você. Retornamos com esse bate-papo incrível com quem? Com Milton Yamada, um grande empresário, um grande empreendedor. E Milton, eu quero te fazer uma pergunta, já quero começar aqui já com o pé no peito, meu irmão. Hoje, quantas unidades você tem da Pastelaria Yamada? Isso, vamos lá, nós temos hoje, eu falo nós porque não é meu, né? Meus pais, né? Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, meu irmão, minha cunhada, eu, a Érica,
Tem o Gabriel e a Tainá, meus sobrinhos, que já a terceira geração entrando. Um timaço aí. Nós temos um time gigantesco da gestão. Nós hoje estamos com 22 unidades. E nosso propósito, né, nossa missão é alcançar 100 unidades até 2030. Show. Não vai ser fácil, mas é possível. Eu ia falar isso agora. Você tirou essa da ponta da língua. Milton, eu quero que você fale comigo assim, cara. Eu queria ouvir de você o seguinte. Quando é que surgiu a ideia? Que hoje eu te vejo um cara que está escalonando bastante o seu negócio. Né? Quando é que surgiu essa ideia? Quando que deu esse start de falar, cara, vamos escalonar o negócio, vamos montar essas 100 unidades, essas 22 unidades? Teve um momento de virada de chave que vocês chegaram nessa conclusão juntos? Sim, sim. Se eu não me engano, 2017 para 2018, se eu não me engano, nós temos a fábrica, né, a produção, e nós tínhamos começado a implementar, buscar clientes que queiram vender pastel, e nós iríamos vender esse pastel. Era um oceano azul, porque tem uma empresa só aqui na região que faz isso. Show. Né? E eu falei, poxa, vamos nadar nesse oceano azul. Onde complicou? O que acontecia no começo? As pessoas eram desligadas da empresa, pegavam uma graninha, né? E falavam assim, putz, vou vender pastel, que o negócio dá dinheiro. Porque o foco, por isso que eu falo muito pro nosso time, falei, se o foco for dinheiro, no começo é dinheiro por conta das necessidades básicas de Maslow, que aí precisa comer, né? Então precisa ter dinheiro para sanar isso daí. Depois, aí a gente começou a falar para eles, né, para o nosso pessoal, se você ficar só atrás de dinheiro, você se perde no meio do caminho. Porque as pessoas, né, como você mesmo tinha comentado, as pessoas vão atrás do dinheiro para buscar a felicidade, mas não entendem que a felicidade já está dentro delas. Só que elas precisam entender qual é o nível de felicidade que elas estão vivendo naquele momento. A gente fala muito dentro da empresa que nós precisamos, todos nós, né, lá, nós precisamos viver a jornada. O que é mais importante dentro da vida, eu acredito na vida do ser humano, não é quando a gente chegar lá, o sucesso, mas o que você fez no meio do caminho. Essa é a verdadeira felicidade. Nessa época, nós saímos vendendo, tinha um vendedor, a gente saiu vendendo, vende pastel aqui, vende pastel porta ali, porta. Quase que porta a porta. E aí vende aqui, vende ali. Aí, de repente, começou a vir boleto de R$60 voltar protesto. Que a gente mandava para o cliente e o cliente não pagava. Aí eu falei, a gente fez uma reunião com a gestão, falei, desse jeito não dá, velho. Né, eu vou ficar... Né? O outro aqui atrapalhava a nossa produtividade. Meu irmão enxergou isso daí. Nessa época, nós tínhamos 5 unidades. Eu e minha esposa tinham 2, meu pai tinha 2 e meu tio tinha a feira dele. E aí, o que a gente fez? Falou, peraí, vamos reorganizar. Aí tem o lado que eu falei lá do pessoal que era CLT, falou, eu vou vender pastel para ganhar dinheiro. Aí eles começavam a vender pastel e viu que não é bicho tranquilo, não. Tá achando, o pessoal estava achando assim, falando, não, beleza, vou pôr um pastel lá e vou vender um monte, vou ficar milionário. E não é dessa forma. Dá para fazer? Sim, é possível. Só que você tem que pagar o preço. Não é da noite pro dia que você consegue crescer. E as pessoas começavam a trabalhar, e trabalhavam com pastel, né, bem no comecinho, pequenininho. E, de repente, eu acredito que eles se viam muito. Eu conversei com alguns ex-clientes. Falaram, tô trabalhando todo dia, velho. Não tem 13º, não tem férias, não tem nada. E meu ganho tá menor do que eu tava quando eu tava trabalhando. Eu não tenho a minha liberdade. Né, e aí, o que acontece? Essa pessoa, ela continuava mandando currículo. A empresa qualquer empresa chamasse, ele parava a venda de pastel e ia trabalhar. É o perfil também, né? Nesse momento, que aí a gente começou eu lembro até hoje, o boleto, não sei se é de 60, 80 reais, que, foi para protesto. E aí dá trabalho para quem protesta também. Sim. Aí eu sentei com os sócios lá, falei assim, gente, negócio é o seguinte, não dá para fazer isso não, velho. Não, vamos... Aí a gente, na reunião, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos abrir loja própria. Porque a gente já tem o know-how e a gente tem pessoas já dentro da empresa que conseguiriam dar mais um passo. E aí que a gente começou.
abriu mais uma, duas, tínhamos 5, né? Foi para 7. E aí, nessa reviravolta, meu irmão já participava do conselho da Yamada, só que ele não fazia parte dos sócios. E aí, nessa época, no meio de 2019, ele decidiu sair de Presidente Prudente e vir para cá. Uau. E aí, ele entrando para ser sócio mesmo, aportando, né? E aí, o que é legal? Ele falou assim, vamos potencializar, vamos acelerar o processo. No final de 2019, a gente começa a construir a primeira unidade que era dele, vem pandemia, e a gente tinha um planejamento todo desenhado para poder fazer, acho que era 8 lojas. E aí para tudo porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, mais uma vez, mostrar pra gente, igual, por exemplo, a gente às vezes podia falar, pô, né, justo agora que a gente estava dando certo, né, pô, será que eu fiz alguma coisa errada? Deus está me punindo? Mas não, eu olho para isso e eu falo assim, opa, ele deu um alerta e falou assim, se prepara melhor para o processo. Se você não se preparar para o processo, você não vai receber a promessa. Então, assim, essa foi virada de chave. Por que que a Yamada é a mais conhecida, talvez, aqui na região? Por conta do número de quantidade de lojas nossas. Mas, assim, esse nosso amigo, né, pasteleiro também, que tem a fábrica, ele vende mais que o dobro, ele produz mais que o dobro que a gente, mas produz muito pastel. Só que a gente colocou na mente, a gente fez o planejamento de criar lojas próprias, né? E hoje a gente está com 22. Dessas 22, 5 já estão iniciando a franquia já. Uns já são com sócios operacionais, que eram ex-funcionários, né? Que eles tocam a loja. Que é algo muito bacana. Isso, e tem 3 lojas já iniciando o teste de franquia, que é com o Alexandre, beijão Alexandre, o Tom, beijão Tom, e o João Paulo, meu amigo. João Paulo, o João. Que demais. Então, assim, são os modelos que a gente está criando para a gente poder dar o próximo passo. Perfeito. E, Milton, o que você acha, cara, na sua visão, o que internamente foi, assim, a cereja do bolo, cara? O que não, assim, o que você atribuiria, assim, grande parte do sucesso dessa escalonagem que vocês vêm fazendo internamente? Então, para a galera que está em casa, que tem o seu negócio, está pensando em expandir, o que você, Milton, diria para eles que, como alerta, olha, vai por esse caminho, experimenta essa ou algum tipo de ferramenta? A gente trabalhou, estudou juntos, conhece bastante ferramenta, até quando você falou da galera, são os D4, né? Então, quando chegou no D4, vem para a sociedade. Mas o que você diria para essa galera hoje que está em casa, que quer escalonar o seu negócio, que tem vontade de abrir mais, de colocar mais braços na rua, ou até de entrar no modelo de franquia como você vem desenhando, para chegar nesse ponto? O que para você foi crucial? Fer, para mim, assim, são alguns momentos, né? O primeiro passo é quando nós retornamos do Japão com uma ideia, e se lembra que eu estava revoltado com a situação. Só que, né, Deus é maravilhoso mesmo e nos coloca de volta no mesmo lugar. E eu sempre falo para as pessoas, também por quê? Porque eu também deixei a porta aberta e não fiz as coisas erradas. Boa. Né? Então, assim, aí quando eu retorno, meu pai vira para mim e fala assim, pô, trabalha com pastel. Né? E eu e a Erika falou, pô, mas a gente já tem umas contas para pagar, né? Tipo, a gente tem as contas mensal. Ele falou, cara, vocês têm capacidade, meu pai e meu irmão, falou para nós, vocês têm capacidade de começar um negócio do zero. E aí a gente falou, opa, vamos lá, vamos começar. Então, assim, esse incentivo, eu penso muito no... Nós pegamos um negócio em andamento, eu e a Erika, e potencializamos o negócio. Lógico, com ajuda de várias pessoas, né? Mentores, meu irmão, né? Minha cunhada, que nos apoiaram. Aí meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, que deu a oportunidade da gente dar essa acelerada na Yamada. Porque eu, se fosse falar em uma palavra só, honra é o primeiro passo. Se você aprender a honrar as pessoas que deixaram a sua vida mais fácil, eu acredito que a gente vai atrás, recebe essa promessa. O segundo passo, para mim, é realmente pagar o preço, ter a disciplina e ser constante. Então, assim, quando a gente começou a trabalhar,
Hoje eu não trabalho mais parte operacional, mas todas as pessoas que estão ligadas a mim, eles sabem que eu amo trabalhar a parte operacional, eu amo ficar no operacional, eu amo fritar, amo atender cliente. Só que hoje eu preciso estar na parte da gestão. Então, tática e gestão. Por quê? Porque senão a empresa para de crescer. E o que é legal? A gente ter disciplina. Então, a gente trabalhou de 2012 até... o Pedro nasceu em 2018. 2012 até 2018, né, até o Pedro nascer, e o Eric, a gente trabalhou todos os dias. A gente nunca chegava atrasado. A Erika trabalhou com o Pedro na barriga, o Pedro trabalhou na barriga também, e fritava pastel até praticamente quase os 9 meses. Caraca. Então, assim, eu não lembro se era 2 ou 3 semanas antes de nascer, ou 1 semana, eu não lembro. Eu sei que foi muito próximo. E por quê? Força de vontade. Tá? Então, eu falo muito para as pessoas. As pessoas falam assim, às vezes reclamam, falam, pô, né, por que eu não estou recebendo a oportunidade? Eu falo, mas você está pagando preço? Exato. E aí a gente aprendeu lá, né, no curso do KM Extra. E na Bíblia fala sobre a légua extra. Então eu falo para as pessoas, em reuniões, hoje a gente tem reunião da fábrica, em reuniões da equipe, eu falo, se você trabalhar só pelo que te pagam, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai continuar onde você está. E às vezes está confortável, está gostoso e não posso julgar. Mas se você quer dar um próximo passo, dê o próximo passo também. Sim. Esse lance do quilômetro a mais, isso é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. Acredito que você também, né? O KM a mais, você que está em casa nos ouvindo, é sempre fazer um pouco mais do que o necessário. Esses dias eu estava conversando com meu cunhado e ele teve uma ascensão rápida na empresa e tal, e aí um dos meninos veio questioná-lo, né? Pô, como que você conseguiu e tal, né? Fazer isso? Tipo, a intenção parecia que era meio tipo, pô, tem alguém aí que é teu amigo e tal? Aí ele falou, cara, foi muito simples. Ó, hoje você está na área X, né? Então você vai aprender sobre a área Y, sobre a área XPTO e sobre a área Z. O cara falou, mas como assim? Ele falou, quando eu estava na sua área, eu sabia sobre a área Z, sobre a área XPTO e sobre essa área. E quando perguntavam, quando qualquer coisa na mesa que alguém não sabia, eu levantava a mão e conseguia resolver. Só que se você não correr esse quilômetro a mais, fazer somente o necessário, você vai continuar recebendo o necessário. Isso. Cara, isso foi um bate-papo assim, nós estávamos comendo uma macarronada maravilhosa num restaurante lá em Sorocaba. Então foi um bate-papo assim, sabe, bem familiar, mas super bacana, super profundo. Eu falei, caraca, faz muito sentido, né? E o quilômetro a mais é um hábito, né? Então, quando você acostuma a correr 1 quilômetro a mais... Você não se pega fechado e fala assim, só vou fazer o básico. Tem, fica para trás. Isso. Você falou sobre aqui comportamentos, então. Então, para escalonar, você usaria aí como comportamento a parte de honrar, né? Honrar os que estão com você, os que te abriram portas, que sempre, né? Nós sempre temos pessoas, sempre temos anjos que abrem portas para nós. O segundo comportamento que você relatou é sempre ter a disciplina. Sempre ali poder fazer, sempre tá ali o poder do pouquinho, né? Isso. Sempre tá disciplinando ali, fazendo a coisa acontecer. Em termos assim, Milton, de estratégia e aplicabilidade, para o cara que quer escalonar, o que você acha que de estratégia e aplicabilidade, o que ele não pode abrir mão ou o que ele tem que ficar alerta? Que, por exemplo, alguma casca de banana mesmo que você caiu e fala, puta, Fer, teve uma coisa aqui que eu levei um tempo para virar a chave, mas a hora que virou, a parada aconteceu. E, que era 1 km a mais, a gente correu, 10 km a mais, assim, num espaço de tempo muito curto. Teve algum episódio, alguma ferramenta, algo que você utilizou estrategicamente? Então, eu acredito muito, Fer, que uma coisa que nos levou a ter... a gente tem sucesso já faz muitos anos, né? Mas nos levou a nos colocar num patamar diferente. Para mim, você entender do seu negócio. Você precisa ser... Porque a gente aprendeu que a gente é técnico. Porque assim, eu não posso simplesmente falar assim, eu vou apostar não sei no quê. Eu ponho dinheiro. Mas eu não sou o técnico daquilo lá. Para mim, o primeiro passo de você crescer um negócio pequeno é você saber entender do seu negócio. Entender realmente do seu negócio. E o outro lado é confiar nas pessoas e dar oportunidade para as pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Então, uma coisa da Yamada, a gente fez 27 de novembro, a gente fez a nossa carta de valores, né? Nossa renovação da carta de valores. Uau. 114 pessoas, colaboradores.
Então, assim, não é mais sobre o Milton, sobre a Érica, sobre o Massal, Fátima, Mário, Felícia. É sobre famílias. Isso diretamente ligada. Fora a família de fornecedor, fora o cliente, família da família. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande. E primeiro passo, técnico, a gente tem que aprender realmente do nosso negócio. Né? Não que eu sei tudo, né? Eu falo para as pessoas que eu vou morrer e não vou aprender tudo. Conexão com pessoas. Uau. Então, assim, a parte técnica e a parte ter pessoas, ter aliados, ter parceiros, primeiro dentro da empresa e ter networking. A gente está... Março agora, a gente vai fazer, acho que 4 e 5, vai ter o evento dos pasteleiros. Né? Eu sou um dos embaixadores e nós estamos criando uma comunidade que não existe. Então, ideias de pasteleiros doidos, né? O de São Paulo, tem um lá do Ceará. Então, um beijo, pasteleiros do Brasil, embaixadores e muita gente de São Paulo. E o que é legal? Todo mundo com a mesma frequência, com a mesma energia. Milton, você ganha quanto de dinheiro? Nada. Mas eu sei que eu estou levando um pouco do meu conhecimento para as pessoas. Uau. Então, assim, essa conexão com pessoas. Né? No começo, às vezes, pode ser que você comece a se conectar com pessoas que, às vezes, não vão agregar, pessoas que vão atrapalhar o processo. Só que lembra do começo da nossa conversa, que essas pessoas, elas fazem parte do seu processo, do nosso processo. Hoje não faz sentido, talvez, mas lá na frente vai fazer sentido. Sensacional. Então, Milton, seria aí network, se conectar com pessoas, confiar, trazer um time de ponta e entender do seu negócio. Entender do seu negócio. Estudar o seu o negócio. Mergulhar, se aprofundar no seu mercado, no seu negócio, para que você possa fazer um dos princípios mais maravilhosos, que no meu ponto de vista, tá? Que é o servir. Quando você entende do seu negócio, quando você confia, quando você junta pessoas, quando você delega, quando você cria uma comunidade e quando você se conecta com outras pessoas, você passa a servir. Certo? E quando você tem um grupo desse de network, como você criou, ele é riquíssimo. Riquíssimo, porque a troca, a experiência, o benchmark que isso traz é sensacional. Sensacional. E, Milton, agora eu quero te fazer uma pergunta aqui inusitada, meu irmão. Aqui no programa nós temos um segredo, certo? E o segredo está do seu lado direito. Nós temos uma lâmpada mágica. Exatamente, Milton, a mesma lâmpada do Aladim. Só que o bendito do Aladim, quando pegou, fez 2 pedidos, cara. E o terceiro ele não fez, então a gente tem direito a 1 pedido. E essa lâmpada, Milton, caiu na sua mão. E hoje, cara, você é esfregando, você terá o direito de fazer um pedido para esse gênio. O que é que você pediria agora? Fer, o pedido que eu faria, que eu faço, que eu estou fazendo, é que haja mais amor em tudo. E eu acredito que o princípio, o amor, ele conecta pessoas, ele transborda. Né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas é: Milton, o que você... Eu penso muito no transbordo. Quando eu transbordo amor, transbordo carinho. E nada mais gostoso do que você transbordar amor nas pessoas. Até porque o amor nunca falha. Isso aí. E esse foi um bate-papo maravilhoso. Eu quero muito lhe agradecer, Milton, por esse bate-papo incrível. Que Deus continue abençoando a sua vida, os seus negócios, a sua família. Um beijo para a Érica, para o Pedrinho e para toda a família aí amada. Minha esposa, Lu e Arthur, papai tá chegando. Um beijo para vocês também e para você, nossos ouvintes. Que vocês tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe grandemente a vida e a caminhada de cada um de vocês. E vamos encerrar falando de amor. Certo, Milton? Isso aí. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não busca os seus interesses. O amor será sempre amor. Muito obrigado a todos. Milton, quer deixar mais uma palavra?
Gratidão, né? Pela oportunidade. Você sabe o quanto que eu gosto de você, eu te amo mesmo como pessoa, né? Tenho acompanhado a sua trajetória, torço muito, você sabe que eu torço por você e você sabe que é de coração, né? Não é da boca para fora. E assim, eu penso assim, se você quer fazer algo diferente na sua vida, comece por dentro de você. As coisas vão se acertar por fora. Uau! E com essa frase maravilhosa, nós desejamos a todos os nossos ouvintes uma excelente semana e até domingo que vem. Valeu!